Bom, sem mais delongas, vamos continuar com o nosso assunto, né? Lembrando que dos 5 grandes reinos, nós já vimos um, que foi justamente o reino Monera. Vocês lembram do reino Monera? O reino Monera é aquele reino que compreende os seres vivos muito simples, que são as bactérias, que foi o que a gente estudou em aula passada. As bactérias, como seres procariontes muito simples, estão dentro do reino Monera, ok? Hoje nós vamos estudar sobre o reino protista, o segundo grande reino, que compreende os protozoários, né? Assim como algas, protozoários, que vamos ver ao decorrer dessas semanas. Tranquilo? Estejam atentos, muito atentos, a todos os lembretes e a todo o conteúdo que eu passar em aula aqui e lá no grupo. Estejam muito atentos. Vamos parar com essa ansiedade. O que o professor falar em grupo é ordem, beleza? O que o professor falar em grupo é ordem. Estejam prestando atenção, muita atenção. Vamos lá. Livro de Ciência aberto, no capítulo 10, página 128. Página 128, capítulo 10. Iniciamos aí o nosso estudo sobre o reino protozoário, o reino protista, o reino dos protozoários e algas. Tranquilo? Você já deve ter ouvido falar que a Amazônia, né, como uma grande floresta tropical que tem hectares e hectares, milhões de hectares de floresta nativa em árvores, seria o grande pulmão do mundo, né? Você já deve ter ouvido falar essa clássica lenda, né? Por quê? Porque árvores, olha que coisa linda, que foto mais maravilhosa. Milhões e milhões de quilômetros quadrados de árvores que nada mais fazem do que fotossíntese, ou seja, elas fazem fotossíntese e elas produzem o quê? Produzem um oxigênio, ok? Então, por isso ela é conhecida como pulmão do mundo. Mas essa ideia ela está totalmente, completamente errada. A ideia de que a Amazônia e que florestas tropicais grandes como a floresta amazônica seriam um pulmão do mundo, ou seja, que dão oxigênio para todo o planeta, é uma ideia completamente errada. Por quê? Porque as árvores que estão na Amazônia, né, vamos pegar a Amazônia como exemplo, ela nada mais é do que uma floresta com árvores velhas, árvores enormes, muito grandes e velhas. Então elas não têm a necessidade mais de estarem fixando o carbono na sua matéria orgânica, ou seja, não tem mais a necessidade de estarem fazendo tanta fotossíntese assim, quanto no seu período jovem, infantil e jovem, que elas precisam estar crescendo, né? Elas não precisam tanto estar fazendo fotossíntese. Então, o que elas fazem? Elas nada mais do que consomem aquilo que produzem, na sua maioria. Então, ela produz o oxigênio, né, através da fotossíntese, e consome o oxigênio que produz. Então, ela mais consome do que produz, digamos assim. Por quê, professor? Porque as plantas, assim como nós, precisam de energia. E elas adquirem energia onde? Através do oxigênio. Através da respiração celular, que vocês viram lá no 6º ano. Tranquilo? Então elas fazem isso. Então, da onde vem a maior parte do oxigênio que nós respiramos hoje, alunos? Elas vêm dos mares e oceanos. Rios, mares e oceanos, que tem uma vasta extensão em área, né? Na sua maioria, o nosso planeta é composto por água. E que nessa água existem pequenos organismos que nós chamamos de fitoplânctons. Nós chamamos de fitoplânctons, que nada mais são do que organismos unicelulares que fazem fotossíntese. Vamos abordar com muito detalhe na aula de hoje esses bichinhos que são maravilhosos para nós. Por quê? Porque eles produzem a maior parte dos organismos. Então aí temos as algas, temos os protozoários e os grandes corais, né? Os grandes recifes de corais que estão presentes esses indivíduos e que produzem o maior parte do oxigênio que compõe a nossa atmosfera e o oxigênio que você e eu estamos respirando nesse exato momento. Tranquilo? Beleza? Por isso eles são muito importantes para a vida, né, como um todo no nosso planeta. Assim como algumas tarefas ecológicas que nós vamos ver, algumas importâncias extremas ecológicas que nós vamos ver ao decorrer da nossa aula. Tranquilo, alunos? Beleza.
O que seria um protozoário, né? O protozoário genérico, que compreende os indivíduos desse grupo, que são os indivíduos que estão dentro desse grupo. Professor, o indivíduo que está dentro do grupo, do grupo que nós estamos estudando agora, o grupo protista, o reino protista, ele precisa ter o quê para estar dentro? Nós, por exemplo, nós somos protistas? Não, ok? Não somos protistas por algumas características muito básicas, entre elas. Os protistas, os protozoários, eles precisam ser unicelulares ou pluricelulares. Eles se apresentam dessas duas formas, uni ou pluricelulares. Você vê um ser humano unicelular? Um humano unicelular com uma célula? Não, né? Então nós não somos desse grupo, principalmente por causa disso. Ok? Tranquilo? Então um protozoário ele é unicelular e pluricelular. Eucarionte, nós somos eucariontes também. O que seria eucarionte? É o indivíduo ele ter um núcleo. Ele tem um material genético e dentro do núcleo há um material genético. Diferente da bactéria que nós vimos na aula passada, que ela não tem núcleo. O material genético ele fica disperso, vocês viram no reino Monera, tranquilo? Então temos aqui o núcleo do protozoário. Ele pode ser autotrófico ou heterotrófico, ou seja, existem protozoários que são autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento, como é o caso das algas, que nós vamos ver na aula de hoje, e heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de alguma forma. Que é, por exemplo, os protozoários que são parasitas, que nós vamos ver ao decorrer das semanas, tranquilo? Ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Então, eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam tirar de alguma coisa, como é o exemplo das bactérias parasitas que nós vimos na aula passada, né? Elas eram heterotróficas e precisavam tirar o alimento de algum lugar. De onde elas tiravam? De tecidos e órgãos que elas infectavam. Assim, alguns protozoários que nós vamos ver ao decorrer da semana. Então, são autotróficos ou heterotróficos, pequenos alunos. Por quê? Produzem seu próprio alimento e não produzem seu próprio alimento. Das duas formas você encontra um protozoário. Tranquilo? Diferente das plantas, as algas não têm tecidos verdadeiros. Vocês vão ver quando a gente estiver vendo algas mais lá para frente, que elas são muito parecidas com plantas. Vocês podem até se questionar quando verem fotos. E quando a gente estiver tratando sobre elas no decorrer da aula. Mas, professor, esse negócio parece muito com planta. Porque elas realmente parecem com plantas, principalmente as algas. Mas elas não são plantas. Antigamente a gente classificava elas como plantas. Por quê? Porque elas pareciam realmente como plantas. Elas estavam dentro do reino plant. A gente vai ver no segundo bimestre, tá? No terceiro bimestre, tranquilo? Sobre esse grande reino. Mas elas, com o passar do tempo e hoje, elas não são mais consideradas plantas. Por quê? Porque elas não têm tecidos verdadeiros. Vocês vão ver lá no reino planta que para ser planta, e as plantas elas têm tecido verdadeiro, tranquilo? Então elas têm tecido verdadeiro, elas são consideradas plantas. Já as algas não são plantas, porque não têm tecidos verdadeiros. No caso seriam os vasos, né, condutores de seiva e água, que são os xilemas e os floemas. Nós vamos ver lá quando estivermos estudando sobre reino planta, tranquilo? As algas elas não têm isso. Então está aqui o esquema genérico de um protozoário. Esse aqui é um protozoário visto a microscópio óptico. Tranquilo? É uma imagem verdadeira de um protozoário. Então, se vocês verem um protozoário em microscópio, ele estará assim. Assim, tranquilo? E aqui a gente tem um protozoário genérico. O esquema de um protozoário genérico. Tranquilo? Então, um protozoário genérico está aqui. O que é que um protozoário genérico tem? Primeiro o núcleo, que eu falei para vocês, né? Ele tem um vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil ele serve para armazenar algumas coisas. Armazenar e digerir algumas coisas. Tranquilo, pequenos? Aqui outro vacúolo contrátil. A gente tem um suco oral que é muito semelhante à nossa boca. Então tá aqui o suco oral, tá aqui, ó, no protozoário verdadeiro. Esse suco oral, ele produz uma vesícula. Uma vesícula. Tá vendo aqui essa vesícula? Essa vesícula ela vai englobar algum alimento, no caso dos heterotróficos, ou seja, dos que não produzem seu próprio alimento.
E essa vesícula ela vai digerir o alimento. Está aqui a vesícula. Ela digere o alimento e coloca o alimento para fora. Beleza? Ela coloca o alimento digerido para fora, que é análogo ao nosso ânus. Tranquilo? Ao longo de toda a membrana do protozoário, há cílios, né? Um genérico. Há cílios. Aqui vocês podem ver os cíliozinhos, ó, bem pequenininhos, quase transparentes, imperceptíveis no protozoário verdadeiro. Então esses cílios eles servem para que o protozoário ele nade na superfície ou no meio onde ele vive, tranquilo? Dependendo onde ele esteja presente. Vocês vão ver que há vários ambientes que o protozoário está presente. Tranquilo, meninos? Vamos prosseguir. Primeiro vamos falar sobre as algas. As algas elas são organismos vivos autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento, já discutimos sobre isso. Utilizando a energia solar, elas utilizam a energia solar para produzir seu próprio alimento, chamado fotossíntese. Elas podem ser uni ou pluricelulares. Aí a gente vai ver cada uma delas. E no caso das pluricelulares, para vocês terem uma ideia, uma alga ela pode atingir até 60 metros de comprimento, ou seja, ela pode ser muito grande. Como algumas algas que a gente vai ver pluricelulares lá mais para frente, que formam florestas aquáticas imensas. Algas são extremamente importantes para o equilíbrio ecológico do planeta. Primeiro, porque produzem o oxigênio, a maior parte do oxigênio que nós respiramos. Já discutimos sobre isso. E segundo, porque elas são a base da cadeia alimentar, principalmente dos oceanos, ou seja, os fitoplânctons que compõem todo o oceano que nós temos presente no nosso planeta, eles formam a base da cadeia alimentar, ou seja, sem os fitoplânctons, todos os outros indivíduos aquáticos não existiriam. Esses indivíduos eles são extremamente importantes porque eles, primeiramente, são consumidos pelos zooplânctons, que são indivíduos animais minúsculos e pequenos, como nós vamos estudar quando estivermos estudando sobre zoologia. Os zooplânctons servem de alimento para pequenos peixes, que servem de alimento para grandes peixes e que servem de alimento para uma vasta diversidade de indivíduos zoológicos, como, por exemplo, focas, mamíferos como golfinhos, baleias, orcas, enfim, tubarões, tranquilo? Então elas são base de cadeia alimentar e por isso são extremamente importantes ecologicamente, para o equilíbrio ecológico do planeta. Aí a gente entra em uma discussão, como por exemplo, pequenas mudanças na temperatura do ambiente causam extinções em massa desses organismos. Primeiro, por quê? Alterações no ambiente, na temperatura do ambiente, causam alteração no pH, ou seja, o pH da água ele passa de ácido para básico, ou seja, o pH ele diminui da água. E esses organismos, no caso as algas, precisam de um pH ácido, precisam de uma água levemente ácida. Então a alteração desse pH causa a morte e extinção, como ilustra essa imagem aqui, de várias espécies de algas que são extremamente importantes para o equilíbrio ecológico, como nós já vimos anteriormente. Tranquilo? Então vamos prosseguindo. Elas têm importância econômica, além de uma importância ecológica, as algas têm importância econômica. Entre elas, a gente pode pontuar 3. Primeiro, a produção do glutamato. O glutamato é uma substância química usada para dar sabor artificial a diversos alimentos que nós consumimos, tranquilo? Segundo, produção de agar. O agar é uma substância muito importante que é produzido pelas algas e é muito utilizado em pesquisas científicas. Como, por exemplo, a imagem ilustra aqui isolamento de bactérias. Por exemplo, o agar ele é usado como meio para alimentar bactérias in vitro, ou seja, em laboratório. Ou seja, tem uma placa de Petri. Na placa de Petri tem um agar e a bactéria que for cultivada em laboratório ela vai se alimentar desse agar. Trazendo por dias atuais e na pandemia que nós estamos vivendo hoje, o agar, por exemplo, ele é muito importante para principalmente sequenciamento genético. Vocês já devem ter ouvido falar, né, no início da pandemia aqui,
aquela matéria, o Brasil ele foi importante porque ele foi o primeiro país a sequenciar o material genético do Covid, do coronavírus, né? Covid é a doença, do coronavírus. Esse processo ele só é possível graças ao AGA. O AGA ele é utilizado principalmente em sequenciamento genético. E no caso do coronavírus, né? Sem o AGA isso não seria possível. Além de teste de paternidade, como por exemplo, sem o AGA, que é essa substância que é que é produzida pelas algas e que é composta por carboidrato, não seria possível, por exemplo, o teste de paternidade. Além de ser usado em alimentos como sushi, né? O clássico, né? A alga usada no sushi, que é esse bichinho preto aqui. Tranquilo? Vamos estudar primeiro as algas unicelulares. As algas unicelulares são divididas em três e a gente vai estudar esses três grupos de algas unicelulares. Primeiro, as euglenófitas. As euglenófitas são algas aquáticas de água doce, na sua grande maioria, mixotróficas. O que seria, professor, um organismo mixotrófico? Um organismo mixotrófico, alunos, são organismos que são heterotróficos e autotróficos. Ou seja, organismos que produzem seu próprio alimento e que não produzem seu próprio alimento no mesmo indivíduo. Como, por exemplo, as algas euglenófitas. Aqui ó, a gente tem um esquema em microscópio óptico de uma imagem verdadeira de alga euglenófitas. E essas algas euglenófitas, na ausência de luz, elas não produzem fotossíntese, elas não fazem fotossíntese. Na presença de luz, elas fazem fotossíntese. Isso é um organismo mixotrófico, tranquilo? Então a gente tem aqui a imagem verdadeira e o esquema de uma euglenófita. O que uma euglenófita tem? Como indivíduo autotrófico, ela tem... Cadê o cloroplasto? Está vendo aqui ó, o esquema do cloroplasto? Para quem lembra do sexto ano, o cloroplasto é a organela que é responsável pela fotossíntese, é responsável pela produção de comida, ou seja, a célula produz comida com o cloroplasto, produção de carboidrato. A gente tem o vacúolo contrátil, já falamos sobre esse vacúolo contrátil lá nos slides anteriores. Temos o núcleo e as euglenófitas elas são muito características por terem um flagelo comprido que elas usam para nadar, é como se fosse uma cauda que elas usam para nadar. Além de mitocôndria, como são mixotróficas, elas também não produzem seu próprio alimento. Então, elas têm uma mitocôndria. Para quem lembra das aulas do sexto ano, mitocôndria é o organoide, é a organela responsável pela respiração celular, ou seja, a produção de energia utilizando oxigênio e carboidratos, ou seja, glicose. Tranquilo? Temos o complexo de Golgi que produzem algumas vesículas, principalmente para digerir alimento. Tranquilo? Então vamos passar adiante. Em segundo temos os bacilariófitas. As bacilariófitas são algas unicelulares marinhas, elas são imóveis, diferente dos euglenófitos, que tem um flagelo, né? Elas são imóveis, compostas por uma parede celular formada de silício. A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de bacilariófito. Um bacilariófito que tem parede celular imóvel formada por sílica. E eles têm geralmente essa forma simétrica muito bonita, né? Simétrica bonita, diversas espécies que formam esse sílica, né? Que é formada por essa parede celular sílica. Terceiro e último, em algas unicelulares, nós temos os dinoflagelados. Os dinoflagelados elas são algas unicelulares mixotróficas, e vocês sabem que são mixotróficas, marinhas com dois flagelos. Diferente do euglenófito, né, que tem só um flagelo, os dinoflagelados têm dois flagelos. Aqui a gente tem o corpo celular, né, uma cintura que divide o meio da célula, um flagelo transversal e um flagelo longitudinal, tranquilo? Aqui o esquema e aqui a imagem verdadeira no microscópio óptico de um dinoflagelado. Os dinoflagelados eles são muito importantes porque e são muito conhecidos, né? Porque são algas
são algas unicelulares, heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Algumas espécies são bioluminescentes. Vocês já devem ter visto imagens ou em algum programa de televisão, algum documentário sobre a bioluminescência em água, né? Aquelas marés, aquelas ondas que brilham no escuro, são colônias inteiras de dinoflagelados. Além da conhecida maré vermelha, né? Vocês já devem ter visto também, muito famosa a maré vermelha, que nada mais são do que colônias de algumas espécies dinoflageladas que produzem toxinas. Então são dinoflagelados que produzem toxinas vermelhas, que têm essa coloração vermelha, e que se reproduzem rapidamente em alterações ambientais. Então, pequenas alterações ambientais, entre elas o pH e a temperatura da água, fazem com que esses organismos se reproduzam em uma grande escala. Então eles se reproduzem muito e causam esse fenômeno de maré vermelha, que destrói corais e a vida marinha por onde passam. Então eles são muito importantes ecologicamente também. Temos, além das algas unicelulares, as algas pluricelulares. Algumas vocês conhecem, são muito famosas. Temos as algas pluricelulares clorofícias, que são as algas celulares chamadas algas verdes também. As algas verdes, elas têm essa característica de ter a coloração verde e elas são tanto unicelulares como pluricelulares. Tranquilo? As pluricelulares formam colônias de algas verdes e as unicelulares, elas são muito famosas e estão muito presentes no nosso dia a dia, que formam os líquens, né? Os líquens são associações de fungos e algas, que no caso são clorofícias unicelulares, que são justamente esses líquens que ficam presos no tronco de árvores. Tranquilo? E tem essa coloração verde. Em segundo, temos as feofícias. As feofícias, elas são algas pardas, que têm essa coloração pardas, e elas são muito famosas por formarem colônias e florestas inteiras aquáticas enormes, muito bonitas, que formam ecossistemas enormes dentro do mar, em algumas regiões do mar, né? Muito bonita. Temos as algas vermelhas, chamadas também de rodofícias, né? O grupo das rodofícias, que são algas que, diferente daqueles dois grupos que nós estudamos, tem uma parede celular muito rígida, que deixa ela muito rígida, e que tem essa coloração vermelha. Vocês devem estar se perguntando, professor, são essas algas que formam a maré vermelha? Não. Que formam a maré vermelha são algas unicelulares, estritamente do grupo das dinoflagelados. Tranquilo? As rodofícias não formam a maré vermelha. Tranquilo? E por fim, nós temos a forma de reprodução das algas. A forma de reprodução das algas, elas se dividem em dois, assim como as bactérias, as assexuadas e sexuadas. Assexuadas é que não tem a troca de material genético. E a sexuada, como na nossa espécie, nós somos indivíduos sexuais, trocamos material genético. Temos aqui o esporófito. O esporófito, quando vocês verem esse termo, é um termo designado a indivíduos adultos, tranquilo? Da alga do gênero uva. Esse gênero uva é do gênero das algas verdes, tranquilo? Então temos aqui uma alga verde, uva, que produz o esporo. São chamados também de zoosporos, tranquilo? Esses zoosporos têm flagelos, eles vão nadando e se fixam em uma superfície. Eles se fixando em uma superfície vão dar origem a dois gametófitos. Gametófitos são indivíduos adultos do esporófito, tranquilo? Então eles se fixam e começam a dividir celularmente. Aí a gente tem o exemplo da forma assexuada aqui, ó. Não houve troca de material genético. O indivíduo adulto simplesmente produziu um esporo que se fixou em um lugar e produziu outros dois indivíduos adultos, tranquilo? Aí, nesses indivíduos, a gente tem a distinção entre macho e fêmea. Então, a gente tem um gametófito macho, um indivíduo adulto macho e um indivíduo adulto fêmea, que produzem, obviamente, dois gametas, muito similares aos esporos. A diferença é que são gametas, ok? Um gameta masculino e um gameta feminino.
que vão se unir, fusão, que vão se fundir, que vão se unir em um gameta que vai dar origem a uma célula ovo, ou chamado também de zigoto, tranquilo? O zigoto, por divisão celular, vai se fixar em um substrato e vai dar origem a outro indivíduo adulto, a outra alga adulta, tranquilo? Deve estar meio confuso, né? Mas essa parte aqui, ó, onde uma alga adulta produz um esporo e esse esporo se fixa em um ambiente formando um indivíduo adulto, outro indivíduo adulto, é chamado de assexuado. Esse indivíduo adulto, ele se distingue entre macho e fêmea, produz gameta ou macho ou feminino, ou masculino ou feminino, que vão se unir formando um zigoto, ou seja, uma célula ovo, que vai se fixar em um substrato e dar origem a um indivíduo adulto. Essa parte aqui já é sexuada. Por quê? Porque é a troca de material genético. Tranquilo aí, pequenos? Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham anotado, tenham prestado bastante atenção, tranquilo? Tenham prestado bastante atenção. Estejam atentos à atividade que eu vou passar para vocês. Leiam com muita atenção, sem pressa. A aula ela é cronometrada, então tem todo o seu tempo. Tem tempo de assistir a aula, tem tempo de resolver atividade, tem tempo de enviar atividade, tranquilo? O professor está aqui, tranquilo? Entenderam? O professor está aqui, eu não vou sair daqui, eu vou estar atendendo vocês ao devido tempo. Cumpram o horário de vocês. Beleza?